Aleluia. Amém. Não se preocupe, isso é emoção. A emoção vai encher o coração. Não é nada grave, eu só falar devagar. Porque desencadeou irritações, desencadeou asma, um pouquinho de asmático. Aí tem que controlar o que se fala para conseguir terminar. Mas se Deus deu jeito. Eu tive 2 armas apontadas na minha cabeça de novo. Lembra desse testemunho? Mas uma delas chamou infecção urinária e outra chamou diabetes. E pelo jeito eles não se combinam. E ele é destrutivo. Eu vi a morte de perto. Mas assim como eu vi a morte, acho que os discípulos também viram a morte de perto de Jesus. Mas logo em seguida eles viram ele vir. Veio a ressurreição. Eu vi a morte de perto, eu posso contar a história de 2 horas contando o processo que eu passei. Mas eu vi a vida de volta entrando no meu corpo. E sempre a decisão é a mesma. Se quer resumir, glorifica o teu nome. E aí Deus resolveu e disse: não, assim não vai embora. De novo. 7 dias de UTI, irmãos. É 7 dias. E é complicado escapar da mão de processo de UTI. Sabe por quê? Porque é muita medicação, é muita tensão, muito barulho. Quem passou em UTI aqui, alguém já passou em UTI, pega a mão aqui. Não é fácil, não emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque você fica olhando ninguém ali, não fala nada de esperança de Deus. Mas eu não estava só isso, eu percebi. Não só pela presença de Deus, é porque eu confiei na minha esposa, no meu irmão, na minha outra irmã, e confiei que eles, em vocês, cada um da igreja que ama a minha irmã, e que disse: eu vou orar. E a união da oração, não o poder da oração. Aleluia. O que Deus me ensinou ali. O Padre pessoal não tem. Ele fala: quando você está conectado, sempre conectado, não importa. O que moveu o poder para a cura não foi a oração, o poder da oração. É o poder do amor que moveu o coração e você para orar. Glória a Deus. Não se preocupe. Só uma ansiedade. E esse amor é que move o poder. Deus me ensinou mais uma vez. Faça o que tem que se fazer pelo poder, mas o poder só se move pelo amor. Porque o poder, ele é gerado pelo amor. Deus, ele é o amor. E a fonte de todo o poder. Então tudo que nós fizermos, dons espirituais, seja o que for, não se iluda. Porque o óbvio Deus faz. Não se iluda, porque as coisas que você decreta acontecem. Aleluia. Que se ela foi movida apenas pelo poder vazio, não agrada a Deus e não vai ter propósito nenhum. Mas quando agradamos a Deus, o poder, ele continua produzindo os frutos do Espírito na vida daquelas pessoas. Então confia em Deus, porque Ele é o gerador do poder, mas o poder é gerado pelo amor, porque Ele é o próprio amor em você. Aleluia. Então
Quando Deus disse, para com isso, de querer viver somente, eu estou te dando poder, mas você não precisa manter esse poder. Não precisa ficar te estimando também para manter esse poder. Para poder mostrar que eu estou com você e a sua fé cura e faz coisas maravilhosas. Mas faça o contrário, descansa. Você está cansado de bater na rocha. Moisés se cansou, por isso que ele bateu na rocha. Não aguento mais esse povo, Senhor. Não aguento mais, se a coisa precisa, eu tenho que sempre mostrar poder. Mas Deus ensinou Moisés, disse, você vai entrar no meu descanso. Você vai entender que não é pela força, pelo poder, mas é pelo amor que se entra numa terra prometida. Então é maravilhoso, não? Ouvir Deus falar. Não é na melhor situação, né? Você prefere estar na igreja. É isso que eu digo, algumas pessoas vão ouvir Deus, não tem. Vai ouvir Deus na miséria, não. Ali ele ouve Deus, não é o pior lugar para ouvir Deus. O melhor lugar é estar bem. É buscar a Deus enquanto você está bem. Está em casa, está no trabalho. Se encha do amor de Deus. Sempre diga assim, fala com ele, Senhor. Senhor, enche da tua presença gloriosa e faça a tua vontade na minha vida, aqui na terra como no céu. Declare todo dia isso. Aleluia. O amor de Deus encherá o teu coração. Aleluia. E quando você precisar manifestar o poder que vem dele, ele vai gerar o poder que você precisa. A unção que você precisa para resolver um problema da finança, da família. Mas se não estiver ligado com amor, esse poder é seu. É uma coisa que você aprendeu a usar que não tem nada de conteúdo realmente que venha de Deus. Está vindo do seu próprio intelecto, do seu próprio esforço. E você fica ali martelando, e às vezes as coisas acontecem, mas não quer dizer que Deus esteja se agradando daquele filho. Porque você se cansa para bater na rocha, cansa. Vai sair água uma hora, sai, mas nem sempre sai. E você se cansa com a sua fé. Então o amor é o que gera o poder verdadeiro. O poder que não nos cansa. Que ele opera naturalmente. Então, Senhor, glorifica o teu nome. Enche-me da tua glória. E cumpra a tua vontade. Minha vida. Glória a Deus. Nos céus, na terra, assim como é feito nos céus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só queria ser. Vamos direto na palavra. 1 Coríntios 13. Eu vou só falar, você acompanha. Eu não vou citar o versículo que você lê depois, agora você acompanha com os olhos. Ele diz no versículo 1 que nós podemos adquirir poder, capacidade de desenvolver palavras. É isso que diz o versículo 1, confirma para mim. Dons de palavras. Você é mestre, grande pregador, homem das artes da comunicação, saber manipular, saber muitas técnicas, ter um dom de falar outras línguas de outros países. Quanto caminho você abre por saber falar línguas estrangeiras? Eu falo para minha filha, você tem um diferencial no seu currículo, sabe? É que você fala inglês. Olha o caminho que abre até a língua humana. E ele diz que não só a língua humana, mas a língua dos céus. Há uma língua, um linguajar. E às vezes você fala em línguas e acha que domina a arte de falar em línguas e tem o poder de Deus.
Sabe o que ele diz sobre isso no versículo 1? Mas se você não tivesse o amor, não tivesse amor, seriam palavras vazias, e nada adianta. Sua grande capacidade de comunicação, de falar as coisas, seus dons de falar línguas, isso são poder. Mas o poder, quando não é gerado no amor, a palavra no versículo 1 diz, seriam palavras vazias. Isso é o que Deus vê. Quando você se acha que está fazendo, eu estou no caminho certo, pela sua própria forma de ver as coisas. Mas quando você começa a dizer, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, enche-me da tua glória e cumpra a tua vontade, Senhor, na terra como na minha vida, na terra como é no céu. Então você começa a dar sentido às suas palavras, sabe por quê? Eu estava no hospital e uma palavra que eu dizia para as pessoas, eu falei, ele deve estar em surto, né? Por causa da medicação, mas quando eu falava, elas choravam. Algumas delas se curvavam assim diante de Deus, no sentido de sentir. Porque o que saiu não eram palavras vazias, não era poder gerado por um versículo que eu conheço, mas pelo Espírito Santo. E aquele poder estava dentro, porque naquela UTI, eu estava sendo visto como um pastor maluco que está internado lá, porque eu não parava de orar em línguas, clamar a Deus, orando em línguas normalmente, mas é coisa fora do normal. Eu ficava no meu leito e orava. E quando eles viram as minhas mãos assim no leito, ele dizia de novo, ele começou a orar, esse cara está chamado. Mas eu não me importava. Continuava orando. Senhor, glorifica o teu nome. Porque é uma questão de vida ou morte. E os homens naturais não poderiam entender isso. Se tratava deles querer minha morte. Se tratava de uma situação sobre o meu corpo, e que só Deus poderia impedir isso. A minha doença ia me matar, irmãos. Ia me matar. Eu estava pronto para ir embora, mas ia me matar. Mas o Senhor tem a palavra final. Ele me deu a palavra final. Ele disse perdão. A igreja está orando. E em nome de Jesus eu vou sair daqui vivo. Os médicos perguntaram, eu disse, se vocês não vão me deixar sair daqui morto, eu vou sair daqui vivo. Porque Deus disse que é para mim sair daqui vivo. Se Ele dissesse para mim sair daqui morto, eu diria, tá bom, tchau. Né? Eu diria, tchau família, tchau vida. Estou indo mais. Deus falou e confirmou. A prova está aqui. Ah, um maluco lá orando. Aí estou aqui. Um maluco aqui em pé, em frente à igreja, e falando de Jesus. Na palavra do Senhor. Então ele diz: nada é a sua palavra, os seus dons espirituais de falar palavras. O Senhor me apresentou muita coisa, uma delas, dons de língua, a maravilha, né? Pastor Elson. E é bênção falar de línguas, irmão. Mas saiba que essas palavras podem se tornar nada na sua boca, se Deus não aprová-las, não considerá-las. Porque tem que ser gerado pelo amor dele, pelo desejo principal, amor de Deus, não vaidade. Vamos para o versículo 2, 1 Coríntios 13. Aí ele disse mais uma coisa: poderíamos adquirir poder de ministrar a palavra de conhecimento. Isso quer dizer, possuir dons de saber segredos dos homens, que está cheio de conhecimento, da sabedoria, de palavras. Ele diz que, novamente, do poder de se comunicar e do poder de ter revelações, de ter conhecimento, sabedoria. É incrível, não? Algumas pessoas não, como ele fala. Às vezes eu olho com o pastor Eliel, e ele fala uma palavra, parece que é um segredo dele, parece que sabe, porque ele me orienta.
Eu creio que muitos de vocês tiveram a sensação, quando eu converso em particular com você, de que parece que Deus está tocando um assunto que você não queria tocar e que era um segredo seu. Alguém já teve essa sensação aqui? Eu já tive de falar e ver Deus falando coisas que as pessoas ficam segredos. Segredos dos homens da Bíblia. E que Deus revela quando o homem está cheio do Espírito. Porém, isso é manifestação do poder. Então, você pode profetizar. Você pode trazer segredos às pessoas daquilo que Deus quer. Você pode fazer muitas coisas através do poder, do conhecimento, da revelação, da capacidade espiritual, sentindo de ver as coisas, e ter uma percepção rápida, humanamente dizendo, está cheio do Espírito, ter o Espírito e ter uma visão do poder do que Ele quer fazer. Porém, irmão, Ele disse, se você fizer isso, a não ser por causa da intenção do amor, de que eu fiz não para ser reconhecido, mas eu fiz porque essa pessoa precisa, eu fiz porque isso agrada a Deus, eu fiz isso porque é o que Deus está pedindo para mim fazer, para agradar a Ele. Então esses conhecimentos, irmãos, não valem de nada. Ele disse, se não tiver esse amor, seria como nada, esses dons, nada adianta. Vamos então lá para o versículo 3, pode ser a palavra, versículo 3, ele diz assim, poderíamos até adquirir poder de fazer caridade, sem medida ao próximo. Outro ponto que ele toca, que irmão, você pode querer demonstrar espiritualidade de várias formas. E uma delas, às vezes, através dos dons, como ele é divertido, por falar bonito, por estar cheio de sabedoria das palavras, ou de dons de segredos de revelar. Mas ele diz que há uma coisa que os homens, todos os homens tentam, ou encobrir, ou eles tentam justificar os seus pecados, muitas vezes, não, fiz tanto mal, roubei que não tinha, meti dinheiro que não devia, fiz coisa que não devia, acabou prejudicando a nação, a sociedade, ou eu fiz algo que não era para fazer e fiz, mas ele prospera com aquelas coisas. Às vezes ele pega e fala, eu vou começar a compensar isso, a minha consciência. Aí ele começa a dar coisas a milhões, esses bilionários, trilhões, como tentando compensar a alma dele, como aquilo muitas vezes fosse poupar a alma. Não há como poupar a alma, a não ser pelo sangue de Jesus. Não há como você recompensar nada do seu pecado ou da sua fragilidade de querer, eu sofri, então vou compensar o que eu sofri para ajudar as pessoas. Para Deus isso não tem sentido, irmão. Você nunca vai compensar a sua ausência, a sua falta de amor no seu coração, a não ser pela presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o próprio amor em você. Por isso você tem que pedir ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só entra quando estamos voltados para Cristo como Senhor da nossa vida. Aleluia. Único, suficiente, Salvador. Você não precisa do pastor Hélio. Você não precisa de nenhum homem, nem figura de homens, nem de animais, nem de nada. Deus dispensou tudo isso e vocês não precisam mais disso para me ouvir e eu atender a oração de vocês. Vocês só precisam se encher da minha presença. Quer encher da presença, não sei orar direito não. Então vai e diga, Senhor, glorifica o teu nome. Senhor, enche-me da tua glória, da tua presença gloriosa. Senhor, e cumpra a tua vontade na minha vida, assim na terra como é feito no céu. Em nome de Jesus. E o Espírito vai vir uma oração simples. Mas se você quer mais, fala com Ele. Mas peça Espírito para encher. Espírito Santo, eu creio em Jesus, a minha vida é tudo, é de Jesus. Porque Deus é o Pai da vida.
Ele se importou conosco e nos deu a vida, criou o ser humano e pôs vida dentro dele. E Ele é o Pai, a fonte da vida. Mas Ele enviou Jesus para com a vida entre nós. Ele, Jesus, representa a própria vida de Deus entre nós. Por isso falamos em Emmanuel, Deus conosco, porque Jesus está entre nós. Aleluia. Só que Ele é tão maravilhoso, irmãos. Porque mesmo Jesus entre nós, ensinando, exercitando um poder apenas baseado no nome dEle. Os discípulos não tinham o Espírito Santo, mas eles tinham a autoridade do nome de Jesus. Então ele pegava o nome de Jesus e ordenava, e as curas aconteciam. Mas Jesus com eles fazia maravilhas. Mas só houve realmente transformação. Só houve realmente um cumprimento da vontade de Deus nos discípulos, quando Jesus não estava só entre eles, mas Jesus passou a habitar neles. Então o Espírito Santo é Deus em nós. Dá para entender? Amém? Amém. Deus em nós. Ele criou, olhou, viu o nosso pecado, desviando. Mesmo assim disse: eu vou buscar o que é meu. Mandou Jesus para habitar entre nós, para nos mostrar o poder e que é possível amar, sim, e perdoar as pessoas. Ficou entre nós mostrando. Mas depois ele disse: eles precisam um pouco mais do que isso, porque senão eles vão ficar só no poder. E esse poder, ele passa, ele é infadiante, ele é cansativo, porque as pessoas sempre querem mais. Você sempre quer mais. Mas o amor, irmãos, você encontra o descanso quando você abre mão de tudo e diz: Senhor, se tem, glória a Deus. Se não tem também, Senhor, glória a Deus, porque o que me importa é estar nas tuas mãos. Então, quando eu estava no hospital, guerreiro, contra a morte, uma coisa só eu me preocupava: Senhor, eu entrei no processo, não sei se foi surto, o que foi lá. Só sei que eu vi umas visões que eu tinha. E eu só sei que ali era uma batalha entre a vida e a morte. E quando eu vi nessa coisa, Senhor, mas a Bíblia diz que quando nós morremos, quem crê em Jesus, os anjos vêm buscar-nos, recepcioná-los e nos levam com Ele. Mas nessa batalha da visão que tive, eu não vi o anjo vir, porque até então eu não entendi que Deus não queria ir lá no céu. Agora falta uma coisa, Deus. Eu não vi o teu anjo vir me buscar. Será que eu vou morrer no inferno? Mas Deus não responde. Continua orando. Se tratava da batalha da minha alma, irmãos, onde a doença queria me levar, mas o Espírito disse: não. Primeiro, é pelo amor que Deus tem por mim. Segundo, pelo amor que vocês foram movidos a amar. Então, o amor, ele gera o poder. Deus é fiel. Que pode te ajudar. Que pode me ajudar. Aí eu vi que depois daquela visão, fechou-se um ciclo ali dentro. E quando fechou, eu vi fechar umas coisas que não preciso nem falar. Vocês me chamaram pastor maluco também. Mas fechou o ciclo. E naquele momento eu disse: não vou embora, estarei saindo por essa. E ali diante, irmão, só melhora. Glória a Deus. Só melhora. Deus é E fiel. os caras tomam remédio e tal, e o cara é forte. Diabetes, não sei o quê.
Senhor, irmãos, Aleluia. está bom. Está comigo. Deus é fiel. Ele Aleluia. fortaleceu a minha musculatura, o meu organismo. Ele fez tudo que era preciso para que eu saísse de lá para estar vivo. Aleluia. Deus seja E louvado. aqui, aí você diz, Deus fez tanto aqui por vocês, Senhor, que não tem nada na igreja. Para você congregar, para me congregar. O pastor que você considera, eu sei que vocês consideram o pastor ideal, a Sandra, a pastora, mas às vezes o pastor que talvez começou, ele tem um peso na nossa alma, que ele fosse iniciante no processo. E vocês iam perder esse pastor. Deus deu esse lugar para vocês ouvirem a palavra. Deu pastores abençoados e manter o pastor que você tanto gosta de ouvir falar. Para servir vocês. Aleluia. Fui trazido de volta para servir. Então aproveite, irmão. Porque a vida é exatamente assim. Às vezes vem situações, você tem que estar preparado em Cristo para enfrentá-las. E hoje eu estou aqui, amanhã não sei. Hoje você tem o seu pastor, amanhã pode ser que uma nova e continue, não sei. Dá para entender? Mas enfim, ele disse, não adianta ter dons espirituais. De novo o poder, sem o Espírito dentro, sem o amor de Deus movendo. Ele disse, isso não tem sentido nenhum você fazer a obra. Você dá as suas oferendas para compensar o seu pecado. Ah, eu não fui na igreja, mas eu vou pegar a minha oferta e vou levar e está tudo certo. Então, assim, não foi isso. Ele disse lá no versículo 3, olha, ele disse, não teria sentido você fazer isso. Está lá no versículo 3, de 1 Coríntios 13. Não teria sentido você fazer isso. Então não traga a sua oferta, eu não mantenha a igreja. Eu não oro, eu não busco a Deus, eu não faço nada. E acho que a minha oferta eu estou compensando, porque estou fazendo uma caridade à igreja, a manter ela viva, a manter ela sustentável. É ilusão, irmão. Isso aqui bem claro, que isso não faz sentido. Assumir compromisso com as coisas de Deus. A igreja faz parte sim desse compromisso. Não descombate isso. Porque eles não querem que vocês se reúnam, porque o povo que se reúne é igual a torre de Babel, certo? Se constrói edifícios que vão muito longe. Então quando a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus e para concordar com ela, a gente constrói coisas maravilhosas, projetos maravilhosos, que alcançam pessoas e que ajudam pessoas. Hoje você está melhor, você está melhor, você está melhor. Mas entrarão outras pessoas aqui pior, muito debilitadas e problemáticas na sua vida física e espiritual. E aí você cooperando, você vai estar promovendo que ele encontre o socorro. Mas essa caridade de ofertar não pode ser a base de você achar que isso é suficiente. Porque Deus quer que você se encha da presença dele, que faça as coisas por amor, porque ama aquele lugar. Porque Deus te deu um lugar para você buscar socorro, paz, adorar e glorificar e sentir de novo. E o poder é consequência disso. Quando você faz as coisas para agradar a Deus, não para compensar com oferta, não dou oferta e está tudo certo, não. Mas quando você ora em casa, louva a Deus, dá um teu tempinho no Senhor. Separa o seu tempinho na sua agenda do Senhor. Pelo menos um louvor, pelo menos uma oração, na manhã, na madrugada, não sei. Então você vai ter a presença do Espírito, não um Cristo com você apenas, Emmanuel presente, mas um Cristo dentro de você. E o poder que vai emanar para resolver as demais coisas é certeza. Vai vir assim que você nem orou às vezes, nem pediu isso, irmão, ao seu favor, porque está dentro do Espírito, o amor que está movendo o desejo de orar. E este amor, ele gera o poder que você precisa para todas as áreas da sua vida.
Então não se preocupe em ver o poder primeiro, se preocupe em ver o amor de Deus dentro de você, a presença do Espírito Santo. E o poder será gerado em cada situação da sua vida. O nome de Jesus vai mudar as coisas. Vamos lá para o versículo. Versículo 9 a 12. Pega a água. Versículo 9 ao 12. Então ele diz assim: quando encontrarmos o que é perfeito, o imperfeito desaparece. Então quando você deixar de querer ver o poder apenas na sua vida se mover, de querer ser perfeito, de querer ser espiritual, pessoa que responde o que esperam de você, você começa a entender que você precisa depender do Espírito Santo e buscar o Espírito Santo e fazer o que agrada ao Espírito Santo, aquilo que agrada a Deus. É muito fácil saber. É só perguntar o que eu estou fazendo, o que eu devo fazer, te agrada, Senhor? Isso é para o bem, é para o mal das pessoas, é para o bem, para o meu mal. É contra ou a favor da tua palavra? É só perguntar, isso é grande teologia. Né? O Espírito vai falar na sua consciência: não, isso não é bom você fazer. Então quando você se agrada a Deus, você está permitindo o Espírito permanecer em você dentro, não um Cristo fora, mostrando o poder, mas um Cristo dentro, gerando este poder, que é o verdadeiro poder que faz a vontade de Deus. E ele diz assim: o que é imperfeito? Quando encontramos o que é perfeito, o imperfeito desaparece. Então, quando encontramos o Espírito dentro, as nossas imperfeições desaparecem. Nós temos às vezes uma visão distorcida da graça de Deus. Às vezes nós usamos a graça para justificar as nossas atitudes egoístas, nossas atitudes orgulhosas, e permanecendo: não, não sei, Deus está falando comigo, é assim mesmo, e vou continuar assim. Não se renda. Se renda ao amor de Deus. Peça ao Espírito: me ajude, me ensine a andar contigo, dentro de mim, não fora. E ele diz: o que é imperfeito vai desaparecer. E as suas imperfeições só tem um jeito de desaparecer quando você se encontra verdadeiramente com o Espírito Santo e deixa ele guiar a sua vida. Ele vai falando do amor. Como você percebe o amor? Você vai ler lá, 1 Coríntios 3. Ele vai dizendo: o amor suporta, o amor fala. Ele deu um exemplo. Só você dizer assim: é isso que Deus faz comigo. Tem paciência, tudo espera, tudo suporta. Ele está atento a nós. Se queremos que o amor esteja em nós, permita Deus mover essas coisas. Essa paciência, esse suportar, esse não julgar as pessoas. E quando encontramos com o Espírito, as nossas imperfeições desaparecem. É porque o Espírito entra em ação e ali em diante você não vai ter vontade de agir com o seu egoísmo. Você vai ter vontade de agir conforme o amor de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus. Porque a vontade de Deus é que seja movido em amor. É isso que eu quero que você entenda. Aí você vai ter força para dizer não para essas pessoas, para dizer: não vou magoar, não vou xingar, não vou brigar, não vou me ligar dela, não. Senhor, está nas suas mãos, me ajude, que eu possa perdoar e faça a tua vontade. Não a minha, a tua. Se for desta forma, cumpra a tua vontade. Se não for, cumpra do mesmo jeito. Eu estou aqui, que o principal é o teu reino,
É a tua presença em minha vida. Aí no versículo 13 ele diz: o poder se move pela fé e pela esperança, mas apenas o amor é capaz de gerar um poder que realmente cumpre o propósito de Deus. Versículo 13 ele está dizendo que todo poder emana de Deus, e Deus é amor. Poder da fé, dizendo que eu falava, a fé move, a fé viva, ela está em movimento, é o poder. A esperança viva, ela alcança, porque perseverança é o poder que se move, e ela tem uma eficácia muito grande, sabe? Ela vai em lugares maravilhosos e move todas as coisas, mas é poder. Mas ela diz que esse poder, se não for gerado pelo amor, é uma fé que não vai trazer descanso à sua alma, não vai trazer os resultados que realmente, ou como Deus gostaria que fosse. Que tem gente que ora, adquire algo, e aquilo traz cansaço e fadiga, mas como pode orar por isso? Deus me dá, e isso continuar me perturbando, porque talvez você pediu, pois exercitou a fé numa direção, de uma forma que não foi movida pelo amor, foi movida pelas intenções, suas intenções. E muitas vezes Deus é que mostra, Deus não disse. Tem uma mulher que, um juízo injusto, que bateu, a mulher bateu na porta, e ela bateu na porta e batia. Ele disse, se um juiz atende uma pessoa, um juiz injusto atende uma pessoa que persevera, eu não atenderia uma pessoa numa necessidade. Mas o correto não é você tomar a decisão pelo juiz, eu quero e você faz. O correto é você dizer para o juiz, será que isso é bom para mim? Se é isso que eu tenho que alcançar, Senhor, me ajude a minha causa, então me dê. Se for bom, mas se for bom, não preciso, não vou achar ruim. Isso é deixar o Espírito mover pelo amor, não pelas intenções do seu coração. Porque a intenção do seu coração pode trazer cansaço, muitas vezes. Pode trazer desgaste da situação que você está vivendo. E emocionalmente é como ele batendo na rocha, por causa do cansaço, da fadiga, e exercitar o poder apenas para suprir aquele povo. Nós temos que ser movidos pelo amor. É para finalizar isso. Ele diz: todo poder emana de Deus. Aleluia. Então a fé e a esperança tem que ser movida pelo amor de Deus. Finalizando. Então ainda hoje, vamos pedir ao Espírito Santo daqui em diante uma oração no seu particular. Senhor, eu entendi que o amor move o poder. Então que teu amor entre no meu coração, teu Espírito não fique como um Cristo que veio estar comigo apenas para me ensinar a exercitar a autoridade e o poder, mas que teu Espírito esteja dentro de mim e movendo coisas que tu realmente se agrada, que tu espera para que o poder depois se mova. Que não adianta eu ficar pedindo pela minha filha, pelo meu filho, e odiá-la, e não amá-la, e não perdoá-la. Então eu fico buscando poder para resolver o problema e não é da forma certa. E às vezes Deus, pela sua misericórdia, traz aquela mulher, traz aquele filho até você, e você começa a ter raiva daquela pessoa, começa a lidar de forma errada com ela, porque o seu coração, na verdade, trouxe a existência algo pela fé, pelo poder, mas não foi movido pelo amor. Porque quando é movido pelo amor, você vai ter o que Deus quer que você tenha. E quando Ele trouxer o seu interior desnatado, para estar no descanso e não na fadiga. E aquilo que Deus trouxer, que é para a bênção, é para a paz, é para a alegria. Você está dando para entender? Amém? Então vamos abandonar o nosso orgulho, deixar esse egoísmo de lado. Às vezes a gente acha que as pessoas não merecem, porque fizeram tudo errado nas suas vidas, que achamos que elas não são dignas, porque não estão alinhadas com a palavra de Deus. Pare de julgar as pessoas, irmãos. E não só julgar, como pré-julgar. Mas a pessoa vem vestida de um jeito, vem
de uma forma diferente, as pessoas já ficam perguntando. Esse é o mundo, é o movimento do mundo. Essa é das trevas, porque obedece ao mundo. Não prejulgue as pessoas. Porque as pessoas estão em busca de descanso para as suas almas. Todas elas, irmãos. Todos nós, a Bíblia diz no Romanos 3, se eu não me engano, carecemos da glória de Deus. Todos os seres humanos, ele diz, carecem do amor de Deus. Então as pessoas sendo isso ou sendo aquilo, sendo do jeito que você concorda ou não concorda, há uma alma cansada ali neste mundo, irmãos, e que está em busca de descanso. E o único descanso que você encontre, que eu encontre, que ela pode encontrar, é a presença do Espírito Santo dentro dela. Então não prejulgue as pessoas, mas tenha calma, tenha paciência. Às vezes o menos falar pode produzir muito mais. É isso que nós dizemos, não adianta ter poder de palavras de convencimento. Às vezes as menos palavras e mais amor, mais paciência. Está lá escrito, 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor tudo espera, o amor suporta. Talvez mais amor dê mais resultados, porque o poder vai se manifestar. E aquela pessoa vai dizer, eu estou aqui com você já há um tempo, você nunca me acusou, você nunca me lembrou do meu pecado, dizer, como você é, por causa que você é imunda, ou porque você é imundo. Não, você é uma alma que precisa de Jesus. A decisão é sua, a direção que você vai dar a sua vida, mas você é uma alma que precisa de Jesus. Então eu estou aqui. Quando você precisar, eu estarei orando. Quando você não precisar também, eu estarei orando. Estarei disposto a te servir quando você precisar. Te ajudar de uma forma sincera diante de Deus. E aí o amor vai mover o poder que você precisa. Mas abandona o orgulho, abandona o egoísmo, a autossuficiência e disponha a buscar o amor de Deus. E se encha do amor de Deus. Ele vai encher você do amor de Deus. Ele tem amor sem medida. E quem estiver disposto a oferecer esse sacrifício evita de amar, que é um sacrifício que Jesus fez, um sacrifício de amar. Ele deu a sua vida por você e por mim. Glória a Deus. Ele teve que fazer esse ato. Ninguém deseja morrer. Jesus não veio no mundo pensando em suicídio. Jesus não veio no mundo pensando em eles vão me matar. Jesus veio no mundo como homem, habitou entre nós, e o Espírito de Deus estava dentro dele já, levando ele, foi ungido para levar o Evangelho, levar as novidades ao mundo, o que Deus pensa sobre os homens. Ele não veio pensando em morte, ele veio pensando em viver. Mas ele teve que já sacrificar, porque o Pai sabia que os homens iriam matá-lo, porque Deus saberia ele, e Deus sabia que eles vão matar esse corpo, eles não querem deixar esse homem continuar na terra. Então eles lutaram para matá-lo, e Jesus sabia disso. Mas olha só como o poder tem que estar submisso ao amor, porque o amor é que gera poder verdadeiro. Que ainda ele sabendo disso que iriam matá-lo, ele era Deus, não, ele é Deus. O próprio Deus está dentro daquele ser humano. Jesus, Cristo é o ungido de Deus, é a manifestação de Deus, mas Jesus é o homem chamado Jesus. Porém, o que está dentro dele é o Cristo, é o próprio Deus. Ninguém tem o Espírito de Deus como Jesus tem, porque ele é o próprio Cristo materializado em nós. Então, para finalizar, para ver Jesus, ele se dispôs a morrer. Ele morreu sacrificando. Então, o ato de buscar, ser encher da presença do amor, exige sacrifício. Então, leia 1 Coríntios, é preciso às vezes suportar. É preciso não julgar esta pessoa. É preciso ter paciência e esperar o melhor dela. Então não seja egoísta em achar que você é perfeito, que você não é. Não seja egoísta porque você acha que você é homem de Deus, mulher de Deus.
Porque você não é suficiente em si mesmo, sem perfeito. Mas quando nos encontramos com o Espírito de Deus, então nos tornamos perfeitos, porque Ele consegue produzir o poder que Deus quer operar através dele. Então, deixa o egoísmo, deixa a autossuficiência, disponha a buscar o amor e ser cheio do amor de Deus. E assim você vai aprender a gerar um verdadeiro poder que vem de Deus, que você busca para o seu crescimento espiritual. Ame as pessoas, perdoe as pessoas, aceite as pessoas como são, não julgue as pessoas, se encha do amor de Deus, a fonte de todo o poder. Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Vocês estão livres, esse povo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. É isso que eu tenho para dizer. Só queria louvar no louvor. Eu não vou cantar. Na verdade, eu estou me controlando. Assim, vou adorar. Eu não quero ficar aqui de frente com